Bom, como eu disse no começo, a gente está começando 2014 e eu fiquei pensando qual é o tema mais pertinente, qual o tema que realmente se encaixa no primeiro domingo do ano. E eu tenho convicção a respeito do assunto que eu vou falar, porque é um assunto que mexe muito com a minha vida. E eu quero falar hoje sobre perseverança, vivendo e vencendo em 2014. Eu acredito que perseverar é muito importante, porque a vida ela é como uma maratona. A vida ela é uma grande jornada. E eu gosto de pensar que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. Para uma corrida de 100 metros rasos, o corredor ele precisa ser rápido, forte e maluco, sai correndo e cruza a linha de chegada. Não dá tempo de pensar. Só vai e corre com toda a sua força. Mas quando se trata de uma maratona, é uma corrida completamente diferente, é necessário uma estratégia, é necessário um treinamento completamente diferente, você precisa aprender a equilibrar força, respiração, ritmo, é muito mais difícil. O corredor de uma maratona ele precisa ser sábio. Mas mais do que isso, eu acredito que um fator primordial numa maratona é exatamente perseverança. E é sobre perseverança que eu quero falar hoje, porque eu acredito que perseverança é o assunto na Bíblia. Quando Deus fala conosco dizendo vivam a vida, Ele diz vivam com perseverança. E a Bíblia nos apresenta diversos homens e mulheres que também viveram nessa maratona, pessoas que passaram pelos problemas que nós passamos e perseveraram. E eu quero chamar a atenção nesse começo para um texto que fala um pouco sobre essas pessoas que perseveraram e nos convida a perseverar assim como elas. Abre a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2, a parte A do versículo 2, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero te chamar a atenção para 3 trechos desse texto, e eu entendo o seguinte a partir deles. Em primeiro lugar, eu entendo a partir desse texto que nós fazemos parte de uma equipe vencedora. O que esse texto está dizendo é que antes, no capítulo 11, um capítulo antes desse texto em questão, o autor de Hebreus ele está falando sobre homens e mulheres que muitos chamam de os heróis da fé, mas eu quero chamar eles de maratonistas da fé. E são homens e mulheres que viveram o que nós vivemos, passaram pelo que passamos, com inúmeras dificuldades, mas o que nós sabemos sobre eles é que eles venceram. E assim, da mesma forma como eles venceram, nós somos convidados a vencer, nós somos convidados a tê-los como testemunhas, como referências. E eles não apenas são testemunhas e referências, mas eles são como uma torcida. A ideia do autor de Hebreus ele tenta colocar você dentro de um estádio e ele diz, olha ao redor, olha quanta gente que já viveu e agora te deixa incentivo, encorajamento, pessoas que estão como que torcendo por você e dizendo, vai, você consegue. Nós somos parte de uma equipe vencedora e isso precisa ser um motivo de alegria para nós. Em segundo lugar, o texto diz que é essencial que a gente se livre dos pesos e das amarras. Você sabe que quando o cara vai correr uma maratona, às vezes eu vejo o pessoal da Eba Viva está gostando de correr agora, Dr. Rodrigo, Fabinho e outros que eu tenho visto por aí, eles usam uns calçãozinhos assim bem pequenininhos, né?
abertinhos aqui e tal. Não é coisa de gaúcho isso aí não, o gaúcho não curte isso. Mas por que eles fazem isso? Primeiro porque você precisa de mobilidade, segundo você não precisa de peso. Não dá para usar um shorts grande, pesado, você precisa se livrar de todo o peso, não dá para carregar nada quando você vai correr seja lá no lago, ou no parque, ou no condomínio, você deixa a chave no carro ou em casa, deixa o celular lá também, não dá para correr com peso. Né? A gente vive com o celular, mas na hora de correr, a gente larga ele. Porque não dá, nós precisamos, é essencial para essa corrida e maratona, se livrar dos pesos e das amarras. Seja isso pecado ou não, existem coisas que não são necessariamente pecado, mas são coisas que não contribuem, mas nos atrapalham. Então lugares, pessoas, situações, amizades, ambientes, manias, que não são necessariamente pecado, mas que nos atrapalham na caminhada. A ideia do autor de Hebreus aqui é a ideia de um barco que está no oceano, e eu não sei se você sabe, mas a cada 6 meses, 1 ano, todo barco que está no oceano precisa passar por uma manutenção e limpar o casco. E a ideia é mais ou menos essa: você precisa limpar o casco para continuar a jornada, porque conforme vamos vivendo, a vida nos machuca, a vida é dura, e muitas vezes esses machucados e feridas vão se tornando uma bagagem, um peso, e isso nos atrapalha demais, e muitas vezes a gente desiste, para de correr e viver, porque estamos pesados. Então é essencial que a gente se livre dos pesos e das amarras, mas mais do que isso, na vida, nessa maratona da vida, nós precisamos ter como estímulo, nosso maior estímulo, maior encorajamento e motivação, Jesus Cristo. O versículo 2 diz que nós precisamos ter os olhos fitos em Jesus o tempo todo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele já esteve no nosso lugar, porque Ele já correu a corrida que nos é proposta, e Ele não está na torcida, olhando e torcendo por nós, não. Ele está na linha de chegada, diz o texto. E ele diz, vem na minha direção, vem comigo, não tira os olhos de mim, mantenha os olhos fitos em mim, não olha para as circunstâncias, não olha para o chão, não olha para a torcida, vem na minha direção, vem firme, vem focado. Jesus nos chama dizendo, vem, porque você vai vencer, porque eu venci. Então nosso maior estímulo deve ser Jesus. Eu acho interessante que esse texto está falando de maratonistas que também viveram assim como nós. E eu gostaria de chamar a atenção hoje para um desses maratonistas. Nós não temos tempo de olhar para todos, mas eu quero te chamar a atenção de um deles que se encontra em Hebreus capítulo 11. Eu quero que você perceba que a vida desse personagem é muito parecida com aquilo que nós vivemos. E ele viveu inúmeros conflitos, mas ele venceu em meio aos conflitos. E eu quero te encorajar hoje, te desafiar hoje a vencer em meio aos conflitos, olhando para a vida desse personagem, esse homem incrível chamado Moisés. E o que a gente vai aprender, como eu disse, é isso. A gente não tem tempo de olhar para tudo na vida de Moisés. Seria muita coisa. A Bíblia descreve Moisés dos pés à cabeça em toda a sua vida, sua história, mas eu quero chamar a atenção em alguns pontos. Eu dividi pelo menos em 4 pontos. Mas antes, quero te convidar a ler o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 23, 24 e 25, que vai falar sobre esse Moisés, resumidamente, que é um maratonista da fé e é um incentivo, uma testemunha, uma referência para todos nós. Vamos lá? Hebreus 11, 23 diz o seguinte: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. 25 continua dizendo: por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa,
Então pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Perseverou, porque via aquele que é invisível. Quero chamar a atenção de Moisés, de você, para 4 momentos da vida de Moisés. O primeiro momento é o seu nascimento. Moisés, antes de nascer, e no momento em que ele nasce, ele já nasce no meio de um conflito. E ele nasce em meio a um conflito étnico. Deixa eu te chamar a atenção para esse texto, Êxodo capítulo 2, versículo 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, a gente vai trabalhar Êxodo, Atos e Hebreus, para conseguir resumir esses momentos da vida de Moisés. E o texto diz o seguinte, que a mãe de Moisés, ela engravidou e deu à luz ao filho Moisés. Vendo que ele era bonito, o que ela fez? Ela o escondeu por 3 meses. Essa é a primeira coisa que é intrigante para mim nesse texto. Porque não faz sentido para mim o que está escrito aqui. Porque uma mãe que está durante 9 meses ansiosa por aquele bebê, quando ele nasce, ela olha para ele e diz, uau, ele é lindo. Tudo bem que a maioria das mães olha e acha lindo, e as pessoas vão lá e dizem, é verdade, né? Mas a Bíblia está dizendo, então eu acredito que era verdade. Moisés, pelo menos quando bebê, a Bíblia diz, ele era bonito. E o que ela fez? Ela esconde Moisés por 3 meses. Puxa, hoje em dia, acabou de nascer uma criança lá na igreja, a mãe no primeiro dia já, Facebook. Está lá o bebezinho no Facebook. Hoje em dia ninguém quer esconder o filho. Nasceu, já quer mostrar para todo mundo. Leva na igreja, leva para a família, coloca no Facebook, nas redes sociais. Mas o texto diz que essa mãe escondeu ele por 3 meses. Espera aí, por quê? Pelo seguinte, um capítulo antes nos diz que o faraó, o rei do Egito, ele ordenou a todo o seu povo o seguinte, lancem ao Nilo, o rio Nilo, todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O rei do Egito, o faraó, ele ordenou essa matança dos meninos, das crianças do povo israelita. E quando ele ordena isso, ele está fazendo isso porque ele está com medo. Então ele ordena esse genocídio e imagina esse momento que o povo israelita está vivendo, desesperado, preocupado com seus filhos que estão nascendo e precisam ser mortos. E se os pais não matavam, se os pais escondiam e os soldados israelitas, oficiais israelitas encontravam, eles matavam. Então todos os bebês estavam morrendo. Olha que horrível isso, um genocídio. Por quê? Porque um homem seria tão mal ao ponto de ordenar um genocídio assim de bebês? Por quê? Em primeiro lugar, por falta de memória. Por quê? Êxodo 1:8 diz, então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. O povo de Israel foi parar no Egito porque 400 anos antes houve uma fome muito grande na terra e somente no Egito havia comida. Por quê? Porque José, usado por Deus, se tornou governador do Egito e ele, através da sua administração de recursos e das suas visões, através dos sonhos de Deus, José foi usado para guardar todos esses recursos no Egito, e todos os povos vieram para o Egito, especialmente a família de José, a família de Jacó, que era uma família que tinha uma promessa sobre a sua vida. Então o povo de Israel foi para lá por causa disso, e José foi um homem muito importante nesse processo, nessa história, um homem muito importante na história do Egito. Mas o texto diz que subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre esse José. Segundo lugar, o conflito, por causa do medo do potencial do outro. Diz o texto que o faraó, o rei do Egito, disse, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Então aquele povo que estava vivendo no meio deles,
começou a deixar eles com medo, porque eles cresciam muito rápido. E eles tinham medo de serem dominados pelos israelitas. Então o rei tomou essa atitude. Mas ainda há um ponto interessante. Gênesis 46, 34 diz que o faraó, o rei do Egito, somente permitiu que o povo de Israel habitasse na região de Gósen, porque todos os pastores são desprezados pelos egípcios. O que é isso? Quando a família de José foi para o Egito, José disse o seguinte para eles: olha, existe um preconceito cultural na cabeça do povo do Egito, e eles desprezam pastores de ovelhas. Aliás, a profissão pastores de ovelhas sempre foi uma profissão extremamente desvalorizada em todas as culturas. Mesmo na cultura do povo de Deus, cuidar de ovelhas era um trabalho que sobrava para os esquecidos, para os marginalizados, ou era o trabalho sujo que ninguém queria fazer. Talvez o que nós temos hoje de mais parecido, e não há nada de errado em ser isso que eu vou falar, mas o mais parecido que nós chegamos talvez sejam os coletores de lixo, e eles são muito importantes, porque imagina como seria a nossa cidade sem esses homens trabalhando. Assim era da mesma forma, era um trabalho necessário, mas eles tinham esse preconceito com pastores de ovelhas, e era uma profissão desvalorizada. E José disse: olha, quando chegar lá, não digam que vocês são pastores, porque vocês vão sofrer preconceitos e serão desprezados. Só que eles chegaram lá e esqueceram disso. O rei perguntou: e o que vocês fazem? Eles disseram: nós somos pastores de ovelhas. Então o faraó disse: não quero vocês aqui no nosso meio, no nosso condomínio. Vão morar fora do condomínio, nesse bairrozinho chamado Gósen. Não é tão bonitinho, mas vocês vão viver lá. Então, esses 3 motivos. Agora, mais uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: onde está Deus no meio de tudo isso? Um povo sofrendo, 400 anos, um genocídio, crianças morrendo, um homem poderoso, mau, terrível. Onde está Deus? E por que Deus permitiu o conflito? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus deu a promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação, Deus tinha um plano, do começo ao fim. Deus tinha um plano. E Deus disse o seguinte para Abraão, lá em Gênesis 15, 13, ele disse: então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes, Abraão, serão estrangeiros numa terra, Egito, que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então Deus já sabia, Deus já conhecia a história, mas Deus tinha um plano. Olha o que diz o versículo 14: mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Ou seja, vocês vão precisar passar por ali, mas faz parte do meu plano. Agora, quando vocês saírem de lá, vocês vão sair por cima, vocês vão ter muitos bens, vocês serão ricos, e eu vou cuidar de tudo. Então o que eu quero dizer em primeiro lugar, nessa etapa da vida de Moisés, é que nós precisamos considerar o plano maior de Deus para as nossas vidas. Eu sei que há momentos em que a gente olha e faz essa pergunta: e onde está Deus? Ou por que Deus permite isso? Por que minha vida está assim? Por que as coisas acontecem assim? E tantas vezes nós questionamos a Deus. Só que nós precisamos aprender a considerar que Deus é soberano, que Deus é poderoso, e Ele tem de fato um plano. Um plano muito maior do que nossas pequenas vidinhas. Deus tem um plano. E o plano dele é perfeito. Mas e Moisés? Ele é um bebê. Ele vai crescer. Nessa hora do genocídio ele vai morrer, e o que vai ser desse plano que Deus planejou? O plano dele vai ser frustrado? Não. Porque Moisés, ele faz parte de uma família escolhida para ser bênção. Moisés faz parte de uma família e um povo que recebeu uma promessa.
Moisés faz parte de um povo que tem uma aliança com Deus. Moisés é bisneto de Levi, que era bisneto de Abraão. E Deus tem um plano. Deus está cuidando de tudo. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Imagina o desespero dessa mãe. Primeiro conflito, quando Moisés nasce, o desespero dessa mãe quando o bebê nasce, e você sabe, a mãe se apaixona pelo filho, e cheia de amor e querendo cuidar do filho, ela precisa tomar uma decisão muito difícil. E ela toma a decisão de levar esse menino até o rio Nilo. E ela deixa esse menino dentro de um cesto e entrega esse menino às águas. E as águas do rio Nilo levam o menino. Imagina a angústia dessa mãe. Imagina o desespero dessa mãe. Quero te convidar a entender essa angústia e desespero ouvindo essa música que fala um pouco sobre isso. Nasce um bebê, perto tereis só um pouco. O libertador dos filhos de Israel do Egito. Faraó irá o matar e eu terei que o deixar nas mãos do Criador. Leva Nilo, meu menino, em tuas águas o meu filho, o Senhor nos encontrou. Nasce um bebê, perto tereis só um pouco. O libertador dos filhos do Senhor do o seu povo irá o matar e eu terei que o deixar nas mãos do Criador. Leva, Pai, o teu menino, em teus braços o meu filho, o Senhor nos encontrou. Já nasceu a esperança, escondida na criança, o Senhor nos encontrou. Sabe o que vai acontecer? É uma pena que a gente já sabe o final da história, mas eu fico imaginando essas pessoas, essa mãe, essa família, sem conhecer o final da história, como nós não conhecemos o final da história da nossa vida. Mas quando a gente olha para a Bíblia, ela mostra que Deus cuidou de tudo. E olha que interessante o que aconteceu. Êxodo 2, 5 a 6 diz: a filha do faraó
naquele momento, descer ao Nilo para tomar banho. Nisso, ela viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, ela viu um bebê chorando, um bebê sem mãe. Ela ficou com pena dele e ela disse: este menino é dos hebreus. E aí sabe o que ela faz quando ela fica com medo do bebê? Ela diz: eu vou cuidar dessa criança. E a irmã de Moisés, que está ali ao redor, ela percebe isso e vai correndo até a filha do faraó e diz: olha, eu tenho uma ideia, se você quiser, eu posso encontrar uma mulher que cuide da criança para você até ela desmamar, até ela crescer o suficiente para que ela possa ir viver com você. E a filha do faraó aceita. E a irmã de Moisés leva o bebê, o menino Moisés, de volta para sua mãe. E sabe o que vai acontecer? A mãe de Moisés vai criá-lo e ser sustentada pela filha do faraó, até que o menino cresça. Que Deus! Deus tem um plano. Coisas incríveis acontecem quando nós confiamos em Deus. Segundo lugar, preciso correr agora, sua formação. Moisés, diz o texto, Êxodo 2:10, depois que o menino cresceu, a mãe o levou à filha do faraó. E Moisés vai crescer no palácio, e ele vai viver nesse palácio, e ali no Egito, até os seus 40 anos de idade. E ali Moisés ele vai receber um ensino completo, um ensino superior, mestrado, doutorado, MBA, e ele vai se tornar um homem com uma grande formação acadêmica e religiosa, um homem realmente altamente capacitado, conhecedor de todas as ciências conhecidas até ali naquela cultura tão desenvolvida que era no Egito. Mas existe um detalhe: altamente capacitado, um homem realmente destacado, mas que não teve um mentor, que não teve uma referência paterna, não teve um mentor espiritual. E Moisés ele vai ser educado, diz Atos 7:22, em toda a sabedoria dos egípcios, e ele vai se tornar poderoso em palavras e obras, mas não necessariamente mentoreado espiritualmente. E Moisés ele é criado assim, com grandes expectativas. O historiador Flávio Joséfo, ele conta que o nome dado pela princesa egípcia é salvo das águas, porque Mo significa água na língua egípcia e Isés significa preservado. E o rio Nilo, na cultura daqueles povos, ele era um rio que significava vida. Eles colocavam muita importância naquele rio, porque tudo que eles faziam dependia daquele rio. Se o rio secasse, eles morriam, as planícies morriam, os animais morriam, as pessoas morriam. Então a vida deles dependia do rio Nilo, e essa criança ela vem do rio Nilo, então por isso é uma criança especial, e todos sabiam disso. Todos ali no palácio pensavam nisso. É uma criança especial, uma criança que veio das águas do Nilo. Só que quando Moisés cresce com toda essa formação, Moisés vai viver um conflito, um novo conflito. Ele vai passar por uma crise de identidade, porque ele é um israelita, mas ele é criado como um egípcio. E o texto de Êxodo 2:11 diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. E ele ficou assustado com aquilo. Ele não sabia, olha o que o texto diz, ele descobriu como era pesado. Então ele que foi criado como um egípcio e sabe de suas raízes, né, do povo de Deus, do povo israelita, ele vê aquele trabalho pesado e fica assustado. Mas, mais do que isso, diz o texto que ele viu também um egípcio espancar um dos hebreus. E você que já viu uma cena de espancamento, você sabe como é assustador. Você que já viu uma briga, você sabe como é assustador. E Moisés ficou mais do que assustado.
Em primeiro lugar, Moisés teve uma crise de identidade. E ali ele precisou pensar e falar, peraí, quem sou eu? Eu sou um egípcio ou eu sou um israelita? E o texto de Hebreus 11, 24 e 25 nos conta da decisão de Moisés, dizendo, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então, Moisés toma uma decisão, eu vou romper com isso, eu não faço parte disso, eu não quero viver isso, eu não quero ver o meu povo vivendo isso. Mas aí surge um outro problema, um problema de caráter, porque Moisés é um homem altamente capacitado, mas talvez um homem sem caráter. Um homem que ainda não foi trabalhado por Deus. Êxodo 2:12 diz que Moisés correu a olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés sabia, conhecia as leis do Egito, ele não poderia matar um homem, um oficial, jamais. Ele seria morto. Mas o que ele faz? Ele corre a olhar por todos os lados e não vendo ninguém, ele faz o que fez. E a minha pergunta para ti é, quem você é quando ninguém está olhando? Caráter é aquilo que a gente é quando ninguém está olhando. Ali é realmente quem nós somos. E esse era Moisés, um homem incrível, mas ainda não trabalhado por Deus. E mais do que isso, uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, e isso me chama a atenção, diz que ele matou o egípcio e o escondeu na areia. A decisão que ele tomou, no auge da sua impulsividade, ele tomou a decisão errada. E o que eu tenho aprendido é exatamente isso, porque eu sou um cara altamente impulsivo e sofro do problema de raiva, não parece? Mas resolver conflitos com raiva e impulsividade e sem amor pode gerar ainda mais violência. Ele vê um homem sendo espancado, ele vai lá e espanca outro homem, mata e esconde na areia. Então, resolver conflitos com raiva e impulsividade só vai gerar mais problemas. Esse não é o meio, esse não é o caminho. Mas Moisés, ele fica preocupado, ele sabe que ele matou alguém, e aí Atos 7:25 diz o que ele fez. Ele saiu correndo e ele foi para aquele bairro onde moravam os seus irmãos, seus primos, sua família, e ele vai pedir abrigo lá, olha, me ajudem, eu quero me esconder aqui, porque eles vão me procurar e vão tentar me matar, mas eu vou ajudar vocês a sair dessa. Porque Moisés se achava o cara, dizia assim, eu não sou pastor de ovelhas, eu fui altamente treinado, eu sou o homem capaz de resolver o problema de vocês, comecei a resolver já inclusive, então me ajudem. Olha o que o texto diz, ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. Sabe por que eles não compreenderam isso? Eles não viam Moisés como esse grande herói que ele se achava, por causa disso. Porque o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. É um ditado. E o que eu quero que você entenda é que muitas vezes a gente se acha importante por aquilo que a gente está fazendo para Deus, né? Não, Deus, olha aqui, eu estou resolvendo a coisa para você, deixa comigo, eu sei fazer. Mas presta atenção no que disse esse homem. O mais importante não é o que você está fazendo para Deus, mas o que Deus está fazendo em sua vida. Eu sempre ouvi o André falar isso. Tiago, Deus não está preocupado com o teu ministério, com a tua carreira. Deus está preocupado com o teu caráter. E é exatamente isso. Deus não está preocupado ali, Moisés, quem você é, o que você pode fazer. Deus está preocupado com a vida de Moisés e o seu caráter. E Moisés, então, ele toma a decisão de fugir. Ele foge porque ele não encontra abrigo ali no meio do seu povo, eles não o reconhecem como esse herói, e ele foge. Mas ele pode fugir de todo mundo, mas não pode fugir de Deus. E Deus vai continuar trabalhando na sua vida. Sabe por que Deus continua o trabalho? Porque Tiago 1,4 diz que a perseverança deve ter ação completa,
para que nós possamos nos tornar maduros e íntegros. Ou seja, Deus vai continuar a obra agora na vida de Moisés. E aí entra a terceira parte da vida de Moisés, que é a sua experiência no deserto. Por quê? Porque quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, quando soube que ele matou um homem do Egito, um oficial, mas Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian, e a terra de Midian é um deserto. Depois de 40 anos no palácio, no conforto, com ar-condicionado, com TV de LED de 80 polegadas, sentado no sofazinho gostoso. Agora então, Moisés vai viver no deserto, no calor, num lugar seco, árido, difícil. 40 anos no palácio. Deus agora envia Moisés na direção do deserto. E John Ortberg diz o seguinte: o deserto é um lugar para onde ninguém gosta de ir. Não transborda leite e mel. É seco e árido. A vida é frágil ali. Mas por que Deus permite isso e envia Moisés para o deserto? Porque é no deserto que Deus trata conosco. Eu não consigo entender Deus. Mas Deus criou uma escola chamada deserto. E é lá que Ele costuma preparar seus homens, suas mulheres, para a obra que Ele quer operar. E muitas vezes, Deus permite situações na nossa vida, para que a gente vá para o deserto, para que lá Ele possa trabalhar em nós. E quando Moisés chega no deserto, ele encontra 7 meninas bonitinhas ali num poço, e elas estão cuidando das ovelhas do pai, que se chamava Jetro, e nisso chegam outros pastores de ovelhas de outras regiões e começam a mexer com elas, zombar delas. E aí Moisés chega e, com a raiva e impulsividade dele, espanta esses homens, dá uma de machão, de bonitão, e as mulheres, Moisés, e uma delas, chamada Zípora, se apaixonou. Foi química, né? E aí foram apresentar Moisés lá para o pai, dizendo: Moisés, nosso Salvador. E Moisés, ficando cara, sim, eu salvei. E aí Jetro, esse pai das meninas, ele diz o seguinte: vem morar conosco, vem trabalhar para mim. Moisés se casa com Zípora depois, e tem filhos, e Moisés concorda em morar lá, e ele concorda em trabalhar como pastor de ovelhas. Agora, presta atenção nisso. Em primeiro lugar, por que isso está acontecendo? Porque Deus quer quebrantar o coração de Moisés. Se naquela cultura ser pastor de ovelhas era algo extremamente abominável, agora Moisés vai ter que fazer isso. E Deus vai quebrantar o coração dele. Deus vai levá-lo a uma posição social muito menor que a que ele tinha, para que Deus possa torná-lo quem Ele deseja. Segundo lugar, Moisés vai receber ali um mentoreamento espiritual. Ele vai ter ali diante dele, através do seu sogro, uma figura paterna, algo que ele nunca teve, porque o sogro de Moisés, ele era um sacerdote na terra de Midian. Ele era um homem que chamavam também, ele tinha um apelido de Reuel, porque ele era chamado amigo de Deus. Reuel significa amigo de Deus. Esse homem era íntimo de Deus. E Moisés não conhecia Deus. Ele foi criado na cultura do Egito, altamente capacitado, mas não conhecia Deus. Talvez já tinha ouvido falar poucas coisas. E ali então ele vai conhecer a Deus de perto, através desse mentoreamento espiritual na sua vida. E essa é a escola do deserto. É assim que Deus prepara. Deus nos quebranta, mas Deus ministra na nossa vida durante esse período. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: Deus sussurra na alegria, mas Ele grita no meio da dor, ou no meio do momento difícil. Quando nós passamos por momentos difíceis, parece que nós nos tornamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. E é exatamente isso que vai acontecer na vida de Moisés nesse momento. Ele vai começar a conhecer a Deus mais de perto através da vida desse homem, desse sacerdote. E olha que interessante isso. Esse escritor disse o seguinte: às vezes o deserto é o modo encontrado por Deus para remover todo o barulho e toda a confusão.
a fim de que possamos encarar, antes que seja tarde demais, as questões que sabemos lá no íntimo que devemos verdadeiramente encarar. A gente está vivendo num mundo tão corrido. A gente sempre fala assim, o tempo está passando rápido demais. Não é o tempo continua o mesmo. Somos nós quem passamos rápido demais pelo tempo. Nós estamos sempre ocupados com celular, computador, compromissos, família, prioridades que não são o tempo com Deus. E o que esse escritor está dizendo é que muitas vezes o deserto, situações difíceis e de sofrimento, ou barreiras, circunstâncias complicadas, é o que Deus encontra para remover o barulho, para remover a confusão, para nos afastar um pouco, para nos fazer parar um pouco e refletir, para que nós possamos encarar, pensar, antes que seja tarde demais, naquilo que nós precisamos trabalhar na nossa vida. E é isso que ele faz com Moisés. Ele começa a trabalhar. E ele começa a colocar para fora o que precisa ser colocado para fora. E Deus prepara Moisés durante 40 anos agora ali no deserto. Mas terminado esses 40 anos, Moisés já está gostando da vidinha dele lá. E Moisés tem seus filhos, sua família, sua casa grande, construída num condomínio ali da região muito bacana. Mas aí Deus agora vai tirar Moisés da zona de conforto. Agora chega, Moisés, tá bom? Sai do sofá. Atos 7:30 diz que passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Então Moisés estava caminhando, de repente uma sarça começa a pegar fogo, mas ela não se consome, e aquilo chama a atenção dele, e aí um anjo de Deus começa a falar com ele, e ele é Deus falando ali com Moisés, Deus presente através daquele anjo falando com Moisés. E o que esse anjo vai falar para Moisés? Moisés, agora eu vou usar você, agora chegou a hora de te usar para tirar esse povo do Egito. E aí, as desculpas de Moisés e a resposta de Deus. Moisés, ele está tão naquela vidinha dele de conforto, ele está gostando daquilo, ele gosta de Jetro, Jetro é um mentor, um pai para ele tem tudo ali à sua disposição. E aí Deus fala assim, eu vou usar você, Moisés. E aí Moisés, a primeira coisa que ele diz é, não, quem sou eu? Moisés foi tão quebrantado, que agora a resposta dele, não, quem sou eu? Puxa, eu trabalho como pastor de ovelhas aqui, entendeu? Eu não sou o cara para isso, eu já fiz burrada no passado, não vai dar certo. E aí Deus diz para ele, Moisés, eu estarei com você. Entenda que não é você, sou eu. E eu vou com você. Mas eu quero você trabalhando comigo, ou trabalhando para mim. E aí Moisés vai dizer o seguinte, não, mas qual é teu nome? Porque Moisés, ele cresceu talvez ouvindo através do seu sogro, Jetro, sacerdote, mentor espiritual, sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e todo o povo de Israel. Eles não sabiam quem Deus era. Nesses 400 anos, eles não viram uma ação de Deus. E nasceram gerações que só ouviam falar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas quem é esse Deus? E Moisés, ele levanta a pergunta dizendo, mas quem é tu? Eu nem sei o teu nome. Te conheço. É mais ou menos essa a ideia. E aí Deus pela primeira vez vai dizer o nome dele. Ele diz, o meu nome é Yahweh, que significa eu sou. E esse nome ele é tão especial, esse nome ele é tão sagrado para o povo judeu. E quando no Antigo Testamento, no hebraico, aparecem essas palavras Yahweh, o povo judeu não fala, porque é tão sagrado que eles dizem Adonai no lugar. Mas o que Deus está dizendo é, eu sou. Entenda isso. Aqui consiste o que a gente crê a respeito da vida cristã e salvação. Quando Deus diz eu sou, o pecado consiste em dizer, não Deus, eu sou. A vida cristã nada mais é do que quando Deus diz eu sou, a gente diz, Deus, e eu não sou, você é.
Você é dono da minha vida, dono de tudo isso. Você é. E quando Moisés ouve esse nome, ele diz, não, Deus, não colou. Não vão acreditar em mim, vão rir da minha cara quando eu dizer o nome dele é Eu Sou. Pô, podia ter feito um nome mais bonito, né? Mas aí Deus vai falar assim, Moisés, coloca a tua mão no peito. Aí Moisés coloca a mão no peito, e ele olha para a mão ela ficou leprosa, branca como a neve, e Moisés fica desesperado. Deus diz, calma, põe a mão de volta agora, tira a mão agora de volta, e a mão dele volta ao normal. Aí Deus diz, Moisés, tá vendo esse cajado na tua mão? Joga no chão. Quando ele joga no chão, o cajado se transforma numa cobra, e aí Moisés se assusta, pula para trás, e Deus diz, não, agora pega a cobra. Ele pega na cobra e volta a se tornar um cajado, e ele começa a mostrar sinais para Moisés. E aí Moisés não tem mais desculpa, ele diz, tá bom, Deus, eu não sei falar, eu não falo bem em público, não é meu negócio. Moisés está com medinho, ele foi criado na cultura do Egito, ele era altamente capacitado, e Deus diz, não tem problema, eu vou te ensinar o que você vai dizer. E aí então, Moisés, encorajado por Deus, desafiado por Deus, chamado por Deus, vai iniciar a última etapa da sua vida, e eu quero então encerrar com essa etapa. Depois de 80 anos, 40 anos no palácio, 40 anos no Egito, Deus prepara Moisés nesses 80 anos, e com 80 anos, Moisés vai se tornar líder entre esse povo. E essa vai ser a última fase da sua vida. Os últimos 40 anos da sua vida. E ali ele vai ter que enfrentar o homem que ele teme, o faraó, o rei do Egito. E ele vai enfrentar, e você sabe tudo o que acontece, eu não preciso falar as 10 pragas e tudo o que aconteceu, e ele liberta os hebreus, e ele sai com os hebreus, que são 3,5 milhões de pessoas. Ele vai guiar por 40 anos no deserto, um povo cheio de conflitos, 3,5 milhões, 2 vezes Campinas talvez, ou mais. Imagina 2 vezes no número de populantes de Campinas, saindo da cidade num êxodo, e esse homem responsável por cuidar de 3,5 milhões de pessoas no deserto, um lugar que não tem água, um lugar que não tem comida, um lugar que não tem sombra, essa gente vai morrer. Mas o que acontece? Deus abre o mar vermelho e faz eles passarem. 3,5 milhões de pessoas. Não acha que Deus abriu uma frestinha na água? Deus abriu o mar de forma gigantesca para que 3,5 milhões de pessoas pudessem passar de uma vez. Deus abriu, Deus fez coisas grandiosas. Sabe o que Deus fez? Imagina quantas toneladas de comida eram necessárias todos os dias para sustentar 3,5 milhões de pessoas. Eram milhões, talvez bilhões de toneladas de comida. Quanto de água? Quantos bilhões de litros de água era necessário todos os dias para alimentar, ou para saciar a sede desse povo? Pois bem, Deus é poderoso. E esse Deus, o Eu Sou, Ele diz, confie em mim. E Ele vai guiar esse povo, e Ele vai enviar esse povo todos os dias o maná. E o povo, com medo de que não vá ter comida no outro dia, ele diz, não, eu quero que vocês confiem em mim diariamente, eu vou cuidar dos detalhes na vida de vocês. E Deus começa a fazer grandes coisas. Deus faz água sair da rocha, e essa água sustenta o povo. Deus envia o maná, e o maná sustenta o povo. E Deus coloca naquele calor do deserto, Deus coloca uma nuvem sobre o povo, para que o sol não queime a pele deles, para que eles estejam mais confortáveis, para que não seja tão quente, para que eles não morram no caminho. Deus coloca essa nuvem e o clima perfeito para que eles possam viver. A Bíblia diz que as roupas deles não vão ser consumidas, as sandálias deles, os tênis deles não vão estragar durante 40 anos. E à noite Deus vai transformar essa nuvem numa coluna de fogo, porque no deserto a noite é frio e Deus é cuidadoso.
E Deus vai transformar aquela nuvem que durante o dia cria o clima perfeito num ambiente um pouco mais quente durante a noite, cuidando do seu povo, cuidando dos seus filhos, a quem Ele ama. Esse é Deus. O Deus que não importa onde você esteja, o que você esteja vivendo, Ele cuida de tudo. E é isso que esse povo vai experimentar durante 40 anos. Um povo cheio de conflitos, um povo com muita reclamação e muita crítica, e Moisés vai passar por inúmeros momentos difíceis, mas Deus vai estar lá sempre com ele, dizendo: Moisés, eu estou com você, Moisés, eu estou com você, vamos adiante. Muitas vezes Moisés vai chegar diante de Deus dizendo: Deus, você está comigo de verdade? Porque eu não estou vendo isso, onde você está? E Deus diz: Moisés, eu estou com você, eu vou cuidar, eu vou sustentar, eu vou conduzi-los até a terra prometida. O sonho de vocês, eu vou realizá-lo, porque é o meu sonho também. E diz o texto, a Bíblia nos conta que Moisés, ele morre com 120 anos. E ele cumpre a sua missão. E o povo então entra na terra prometida. Mas eu quero encerrar trazendo 3 aplicações para a tua vida, para você refletir e praticar. A primeira delas é a seguinte: Deus não tem pressa. Você tem pressa. Deus não tem pressa. A obra que Ele começou, Ele vai completar. Do jeito dEle, no tempo dEle. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Se Deus colocou um desejo, um sonho na tua vida, se você recebeu de Deus a promessa, a sua palavra diz que nós somos vitoriosos, que nós vamos vencer, a sua palavra diz que nós já vencemos, a sua palavra diz que Ele está cuidando de tudo, que nós devemos confiar, que nós não devemos ficar ansiosos com absolutamente nada. Entenda que Deus está fazendo tudo isso, e Ele está agindo e trabalhando, se movendo na história, mesmo que de forma imperceptível aos seus olhos. E a promessa dele é que Ele vai completar o que Ele começou. Ele vai terminar o que Ele começou, do jeito dele, no tempo dele. Eu conheci a história de um garoto recentemente. Esse garoto, ele conta que um dia, quando ele era criança, com 12 anos de idade, ele estava na sua cama, altas horas da noite, e ele estava lendo um gibi do seu herói preferido. E ele estava lendo aquele gibi, e o seu herói, em determinado momento da história, ele estava ali preso na linha do trem, acorrentado, com muitas correntes fortes, e ele não conseguia sair dali. E para piorar a situação, o menino leu que o trem estava vindo a toda velocidade, a todo vapor, e esse trem ele ia passar por cima do herói dele, e ele ficou apavorado com aquilo. E agora? E nesse clima de tensão, ele ouviu a porta do quarto da mãe e do pai abrindo, e a mãe dele entrou no quarto e deu um escracho nele, dizendo: eu já disse que eu não quero você acordado essas horas da noite, então eu vou no banheiro, e quando eu voltar eu quero você dormindo. E esse menino ficou apavorado, dizendo: e agora? Como eu vou conseguir dormir olhando para isso, sabendo o que vai acontecer? E ele tem uma incrível ideia. Ele decide ir para a última página desse gibi. Ele corta a história, ele vai para a última página e ele olha as últimas figuras, e ele vê o seu herói ao lado da namorada, são e salvo, ele está vivo, e os bandidos foram presos, e o trem já está lá parado, e tudo acabou bem, tudo deu certo. E sabe, aquele menino nessa hora, ele pôde ficar em paz, porque ele não sabia como a história ia se desenrolar, mas ele sabia como ela ia terminar. A gente acabou de comemorar o Natal, e as palavras que mais me chamam a atenção no Natal são:
Eis que tenho para vocês boas novas de grande alegria. Um menino nos nasceu. Nasceu o Salvador. Nasceu o Salvador, o nosso herói, ele nasceu. E na história desse herói, na última página da história, diz que ele vai fazer nova todas as coisas. Por isso, eu não tenho a resposta para todas as aflições do presente, mas eu tenho uma certeza: nasceu o Salvador, nasceu o nosso herói, nasceu aquele que pode desatar os nós da tua vida, nasceu aquele que pode mudar e corrigir tudo aquilo que você tem vivido, nasceu aquele que pode trazer de volta o teu filho perdido, que esqueceu a Deus, teu filho que você tem orado tanto por ele. Nasceu aquele que pode transformá-lo, nasceu aquele que pode transformar o teu casamento, nasceu aquele que pode transformar a sua família, nasceu aquele que pode trazer novo sentido à tua caminhada profissional, nasceu aquele que pode fazer nova todas as coisas. E mais do que isso, a última página da história nos diz, nos conta que nós estaremos um dia ao lado do nosso herói, celebrando com ele, vitoriosos, e cantando e adorando o Salvador. Esse é o final da história. E é por isso, meu amigo, que você precisa confiar, porque Deus não tem pressa. A obra que Ele começou, Ele vai completar do jeito dEle, no tempo dEle. Ele tem um plano. Segundo lugar, Ele não é apenas um Deus de milagres. Ele é um Deus de detalhes. Isso aqui eu copiei da Bruna Ribas. Um dia ela postou isso no Facebook, eu achei incrível. Ele não é apenas um Deus de milagres, Ele é um Deus de detalhes. Ele cuida das pequenas coisas também. Ele não é só o Deus que abre o mar vermelho. Ele é o Deus que me ajuda nas minhas finanças, no meu orçamento, no meu sustento, no meu trabalho, nas minhas inquietações, nas minhas lutas. Ele está presente. Ele está cuidando de tudo. Ele disse: não fiquem ansiosos com nada. Lancem ansiedade para mim, eu vou cuidar de vocês. Terceiro e último lugar, a perseverança é o segredo de todos os maratonistas da fé. Todos eles viveram, passaram por dificuldades, todos eles estiveram diante de batalhas, de guerras, de lutas interiores, diante da própria morte. Mas eles perseveraram. E a Bíblia nos diz que esse é o segredo. Por isso, decida perseverar em 2014. Não desista. Não desiste. Se caiu, levanta. Deus te ajuda a levantar. Porque para Deus não importa quantas vezes você cai, mas quantas vezes você está disposto a se levantar e continuar caminhando e continuar correndo, porque Ele está na linha de chegada dizendo: vem, vem que você consegue, mantenha os olhos fitos em mim, no final tudo vai acabar bem, confia em mim. Moisés morre, vem Josué, e Josué está apavorado. E aí Josué diz: puxa, o Deus de Moisés? E aí Deus diz: não, eu não sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de você, Josué. Eu sou o Deus de Josué. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, Josué. E essa palavra, ela fala para nós. Assim como eu estive com Moisés e todos esses maratonistas, Deus está dizendo: eu estou com você. Não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Isaac apenas, não é o Deus de Jacó, não é o Deus de Moisés, é o Deus do Tiago, é o Deus do Jorge, é o Deus do André, é o Deus do Lucas, é o Deus de nossas vidas, é o Deus das nossas histórias. E assim como Ele esteve com esses homens, Ele está conosco. Ele é o nosso Deus. E eu quero te convidar a encerrar essa noite então, adorando esse Deus, louvando esse Deus, renovando a tua confiança
diante desse Deus e agradecendo por quem Ele é, o que Ele faz. E diante do final da história, que você possa agora se encher de alegria e adorá-lo, porque Ele é um Deus de promessas, porque Ele é um Deus de alianças, e o que Ele falou, Ele vai cumprir. Amém?